O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Olá, está no ar mais uma vez o nosso programa O Outro Olhar. E estamos aqui com muita alegria, né, para apresentar a mais edição. Hoje eu estou meio atrapalhada, sabe? Eu fiquei assim um pouco chateada hoje por a gente saber, né, do falecimento da menina Sofia, que a gente só quer assim dar nossos sentimentos, né, para toda a família, né, dessa criança que a gente não pode ficar aqui falando, né, nesse momento assim com muita tristeza, com muita, né, para não chatear mais a família, mas um abraço bem apertado para vocês aí, toda a família da Sofia. Bom, estamos aqui mais uma vez, né, com o nosso programa para falar um pouco da nossa vida, do social, das pessoas com deficiência, das pessoas que trabalham em prol, né, da deficiência, e principalmente quando um deficiente trabalha, né, em prol da gente mesmo. Né, João? E uma boa tarde a todos aí que estão nos vendo, as pessoas que estão aí pela primeira vez. O nosso programa é um projeto, né, O Outro Olhar, e é voluntário, né? Nós estamos aqui por amor ao que fazemos, né? Embora a gente está aqui para aprender com todos, com o Rony, com o Diego, né? Com o Wellington, com todos que nos ajudam aqui. Bem, eu sou o João, para quem não me conhece, sou deficiente visual há 24 anos. Estamos aqui mais uma vez, junto com a Meire, para apresentar o programa O Outro Olhar. E hoje temos convidado muito especial. Então, eu já convido que se apresente. O nosso convidado de hoje... Edmar. Boa tarde. Meu nome é Edmar. Sou deficiente visual há 12 anos, por causa do diabetes. E estou na luta aí da pessoa com deficiência. Como a gente sempre fala, né? Eu fico muito orgulhosa quando tem uma pessoa com deficiência lutando aí pelo nosso lugar, né? Porque não luta só pelo seu, né? Não faz só em prol de si mesmo, né? Mas sim pelo outro, pelo próximo que tem deficiência, pela criança, principalmente pelas crianças que estão chegando, né? Elas precisam saber que elas podem fazer várias coisas como qualquer outra, principalmente brincar, sorrir, né? Eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento de uma criança, para que ela cresça, né, naturalmente, cresça como qualquer outra, que ela não tenha, como eu estou fazendo fisioterapia, para que elas não tenham um músculo todo atrofiado, todo, né, rígido, para que elas possam se sentir leve. Então, eu acho que a gente está aqui não só para falar que deficiente faz isso, faz aquilo, mas que uma criança com deficiência brinca, corre, pula, nada. Ela faz tudo que uma criança normal faz, até andar de bicicleta. Não é, João? Meire. E o Edmar, o nosso convidado de hoje, é uma pessoa guerreira, que ele já foi presidente do conselho e está com um novo projeto, né, Edmar? Você poderia falar para nós o que é o projeto, que é o Universal Delta, né? É isso aí, Edmar? Agora faço parte do grupo do Instituto Delta. É um instituto que nasceu, a Silvia, ela tem um escritório de contabilidade que se chama Escritório de Contabilidade Delta. E ela sempre abraçou muito essa causa da pessoa com deficiência, principalmente ela sempre se envolveu muito no mundo dos surdos, dos deficientes auditivos. E aí ela fundou o Instituto Delta, que tem vários projetos voltados às pessoas com deficiência, né? Então, tem lá o grupo de mães de pessoas com deficiência,
que a gente sabe, né, quando uma criança nasce e se já vem com deficiência, infelizmente, o pai é um dos primeiros a abandonar o navio, né? Sim. Larga a mãe sozinha para criar essa criança. Exatamente. Esse Instituto Delta faz tempo que existe aqui em Sorocaba, Edmar? Há mais de 15 anos. Ó, Mary, agora que você vai falar desse instituto, Mary, nem se conhecia, por isso que é bom, né, a gente ter conhecimento com as pessoas, para a gente convidar para vir no programa, para falar desse projeto, como que é feito. Vocês trabalham com pessoa deficiente, né, Edmar? Isso, a gente tem vários projetos, né? Como eu falei, o grupo de mães, nós temos o projeto de para-atletas, né? O Cabral é o treinador do pessoal. Nós temos hoje 15 atletas, 6 são medalhistas e temos vários outros projetos também encampados. E esse projeto das mães, como que é feito, Edmar? É um projeto para valorizar a mulher, né? Ela deixar um pouquinho aquele papel de mãe, porque ela se anula muito quando é a mãe do deficiente, ela acaba deixando de existir a mulher para existir só a mãe da pessoa com deficiência. E então a gente valoriza a pessoa, a mulher, né? Ela é uma tarde que ela passa num local que a gente encontra, e lá a gente faz um café para elas, tem maquiagem, book, música, descontração. É um momento onde ela deixa de ser mãe de uma pessoa com deficiência e volta a ser mulher. É um momento de valorização dela. Né, Edmar, isso vem de uma cultura, né, do nosso país, principalmente, né? Claro que existe nos outros também, mas é uma questão cultural, porque quando você tem um filho com deficiência, qualquer deficiência, vem a avó, né, a mãe da mãe, a mãe do pai, né, que seja, e ali ela coloca: você tem que cuidar, porque essa criança é uma cruz para você, né? E eu ouvi isso, o meu pai mesmo falava o tempo todo, né, que eu era a cruz da vida dele. E a minha mãe, claro, para ela era um luto, né? E é o que acontece ainda. Até hoje é falado isso para eles, que você é uma cruz na vida deles, e fica aquele dilema, né? E a criança, né, quer criar asa, quer brincar, quer voar, e ela acha daí ali no dentro dela que ela tem que se dedicar só àquela criança. E até mesmo se ela tem mais filhos, né, Edmar? Eu não sei se você conversa lá com as mães, assim, mas ela até acaba esquecendo, deixando de lado os outros filhos, que precisam também de carinho, de amor. É claro que a gente, no começo, precisa de um certo cuidado, né, até que a criança se sinta segura, né, com seus irmãos, mas para você colocar isso para uma mãe, né, é muito difícil mesmo. E aí que acaba que uma cobrança muito maior em cima dela, né? E é muito legal o que vocês estão fazendo, porque deixa ela se soltar, se sentir uma pessoa de verdade, e não uma mãe que tem filho com deficiência. Porque a pessoa deficiente, ela precisa de mais uma motivação para viver. Não começar a falar que a pessoa é cruz, daí que a pessoa vai começar a pôr na cabeça. Aí não vai ter força para nada mais. É por isso que a importância das associações, né? É a parte da reabilitação e da habilitação, né? No caso, quando a criança nasce com a deficiência, ela é habilitada a viver de uma maneira mais próxima do normal possível. E quando se já é um adulto ou já tem uma certa idade e adquire a deficiência, aí vem a reabilitação, quando a pessoa vai reaprender a fazer as coisas que ele já sabia, de uma forma adaptada, né? Cozinhar, lavar, passar. No nosso caso da deficiência visual, por exemplo, eu que perdi aos 35 anos de idade, eu tive que reaprender a cozinhar, reaprender a lavar, a passar.
né? Porque a gente já tem um conhecimento. E aí essa é a importância das associações, das entidades. E o Instituto Delta dá esse apoio a todas as entidades que necessitam. Então, Ademar, lá no Instituto, lá eles ensinam a pessoa também cozinhar, passar, ou por enquanto não tem esse tipo de Não. No Instituto não tem esse trabalho de reabilitação dentro do Instituto. Mas qual é o trabalho? Eles encaminham? Eles captam, por exemplo, eles vão em busca, se tem uma mãe lá com deficiência, vocês indicam uma associação para que eles possam chegar ao instituto, sim, mas normalmente é o contrário. Da associação vai para o instituto. O instituto vai atrás das associações. Por exemplo, o grupo de mães, saber, que tipo o de instituto procura uma associação, conversa com as mães e aí forma um grupo. Então, cada entidade tem seu grupo de mães. E aí a gente faz esse café, esse encontro, essa descontração. O projeto do Paratleta, por exemplo. O Cabral é que faz esse trabalho através do Grupo Fortaleza, que agora faz parte do Instituto Delta. Que faz a captação dos deficientes. Aí eles... Né? Isso, vem tudo através do Cabral, né? Os deficientes procuram lá o CIEL. O Cabral agora ele está partindo para uma nova etapa, né? Ele vai começar a ir atrás das escolas para buscar a criançada com deficiência, para começar a treinar eles agora já, desde pequeno, não deixar para treinar de velho, né? Depois que já adquiriu uma certa idade. Então, o caminho do Cabral agora é esse. Ele vai buscar novos atletas para formar na cidade de Sorocaba. E vocês fazendo essa conscientização de mãe, assim, porque vai onde for, por mais que seja o momento delas, mas elas vão fazer com que as crianças venham até a praticar esporte, porque já é uma luta para a criança ir para a escola, né? Porque se as mães não mandam para a escola, elas não têm Bolsa Família, não têm auxílio LOAS ou algo parecido. Então, eu acho que é muito bom trabalhar isso, porque elas vão valorizar o filho que tem, além de se valorizar, para que essa criança venha praticar um esporte, né? Venha gostar de uma informática, né, mais avançada, algo parecido, né? E o garoto praticando esporte, quando ele se torna um atleta, vamos dizer, profissional, ele recebe uma bolsa atleta, que é uma ajuda de custo para ele treinar também. Então, é mais um apoio financeiro para a família, né? É mais um motivo para que eles venham aí a se dedicar, né? Porque, como que eu posso dizer? Condução sempre tem, né, Edmar? A cidade sempre oferece, né? Eu acho que os órgãos públicos. Sorocaba agora ele está com 100% da frota de ônibus adaptado, né? Então, agora, condução, em teoria, não é mais para faltar. Esses atletas são treinados, Edmar, eles podem ser de quantos a idade? De 5 anos? Qual a idade certa para... A partir da idade escolar. O Cabral procura a partir da idade escolar. Depende de cada idade. Você tem um determinado... você tem o esporte de competição e você tem o desporto. O desporte é uma brincadeira sem uma competição mais leve. Sem esforçar para a criança, exatamente. Sem esforço, sem aquela coisa do tem que ganhar, né? Você treina um esporte brincando. É um incentivo, né? É um incentivo. Porque aí, quando ele está no esporte mesmo, já de competição, aí tem todo um treinamento separado, qualificado, tem toda uma preparação, né? Tem um material, se é um cadeirante, tem uma cadeira própria para ele fazer o esporte, se é um basquete, se é um arremesso de peso, se é uma corrida, tudo depende do equipamento daí. Bom, agora a gente, né, já falou a questão do esporte. Vamos falar, Edmar, e você? O seu papel no Instituto? Né? Qual é a sua, né, função? A sua verdadeira, assim... Você é palestrante, você é consultor? Então, eu faço alguns tipos... Eu sou um voluntário dentro do Instituto.
né? Eu trabalho lá, é um prazer para mim participar de uma equipe. É uma equipe muito grande, uma equipe muito esforçada, de muito valor, que faz de coração o que faz. E eu faço a parte de palestras, né? A questão de acessibilidade, direito da pessoa com deficiência, falo do meu problema, que é o diabetes, uma conscientização, transplante de órgãos. E hoje eu participo pelo Grupo Fortaleza, sou candidato a voltar ao Conselho Municipal da Isso é pessoa muito com bom. deficiência. E vamos ver, se a gente passar pela eleição, a gente volta para o Conselho e aí lutar na nossa cidade aqui por mais leis, por mais garantias. Legal. Você acha que o índice assim, de diabetes, por exemplo, né, o de cegueira com o diabetes continua muito alto, embora tenha toda essa, né, conscientização que a gente vê na TV, na faculdade, em todos os lugares que a gente passa, que a gente, né, tem na associação. O João sabe disso, que frequenta a Associação dos Cegos. Eu, na faculdade, sempre está tendo vários eventos, né, conscientizando o pessoal. Você acha que isso ainda é alto, o índice da cegueira? É bastante ainda, né? Devido Pelas informações que eu tenho, o glaucoma é a primeira causa de cegueira no Brasil, seguido pelo diabetes. Diabetes é a segunda causa maior de cegueira no Brasil. Ainda o glaucoma ainda é a primeira? Ainda é a primeira. Nossa. Porque tem muita dificuldade, né? Tem exames que você faz com uma boa antecipação e você pode tratar o glaucoma. Só que são exames muito caros, que o próprio SUS não faz. Exatamente. Se faz, demora anos para você poder agendar. E esse anos que você demora para agendar, para poder fazer esse exame, é o tempo que você leva para perder a visão, né? Tinha um projeto até, programa, né, que a gente fala, no BOS, o ano retrasado, e dizem eles que o governo pretende voltar. Só que ainda não está ainda muito, como que eu posso dizer, não viabilizou ainda, porque a minha filha tem glaucoma e nós fizemos todo o tratamento dela no particular. A gente sempre pagou. Teve uma época que a ZAC, né, tinha um convênio e tinha um excelente especialista do glaucoma, né? Mas foi assim, e quando ela conseguiu uma consulta lá, demorou-se muito, e muito ainda estudantes, os residentes muito em cima, muita insegurança, e eu fico assim ainda apreensiva em relação ao SUS por isso, porque ainda tem alguns especialistas, mas bem pouco. Eu acho assim que o glaucoma é uma doença tão antiga, né, Edmar? Uma doença que eu tenho glaucoma, meu ex-marido tem, as minhas filhas tiveram porque devido a nós dois, né, acabou sendo genético, né? genético. Elas têm a visão normal, mas porque elas sempre trataram, né, desde bebê. Como a gente sempre foi deficiente, então a gente já levou pequenininha. No entanto que, por ser filho de um casal cego, é até engraçado, né? Aí o pessoal, os médicos já a pediatra vinha e falava que elas eram cegas. Eu acho que já por medo da gente não levar ou alguma coisa. Eu não entendia por quê. Porque elas chegavam nos médicos, nos oftalmos, e eles falavam, não, a visão delas é normal. Com certeza elas vão ter uma certa dificuldade, vai ter um pouquinho de pressão ocular, mas, né? Então eu fico assim ainda assustada em relação ao glaucoma. E ao diabetes, todo mundo sabe, né, que o que fazer para pelo menos controlar, né, Edmar? É muito difícil. E né? você consegue assim saber, você que perdeu a visão, você consegue saber o quanto você está perdendo? É de repente? Não tem como controlar? No meu caso, foi muito rápido, né? Surgiu uma manchinha escura no canto do olho direito, em novembro. Em janeiro, a visão fechou totalmente, ficou toda preto, a visão direita.
Em abril eu fiz 2 cirurgias, mas não teve jeito. Aí nós começamos a tratar do olho esquerdo, com o laser, né, com a cauterização dos vasos. E em outubro eu fiz uma cirurgia dia 23 de outubro, e de lá para cá eu deixei de enxergar, nunca mais enxerguei. Foi muito rápido no meu caso. E você se percebeu só quando o olho não tem um sintoma que apareceu? Não tem, né, Edmar? Não, tem no meu caso não teve nenhum sintoma, eu não fui perdendo lentamente a visão. Foi assim, de um minuto para o outro, apagou, perdeu e não teve retorno. E na palestra que você faz, Edmar, você tem passa a prevenção para alguém ou não tem como passar? Não existe? Existe prevenção, né? Existem 2 tipos de diabetes. Existe o diabetes tipo 1, que é o diabetes infantil. Esse, infelizmente, não tem prevenção. Ele surge e o pâncreas para de funcionar de uma hora para outra e não existe como prevenir. E existe o diabetes tipo 2, que é chamado diabetes adulto. Ele tem várias causas que fazem acontecer o diabetes. Por exemplo, o estresse, o sedentarismo, a obesidade, uma gravidez onde a mulher, de repente, não se cuida muito, pode surgir o diabetes, que, em alguns casos, se você reverter o problema, por exemplo, a pessoa é obesa. Se ela se cuidar e voltar a ter um peso normal e praticar uma atividade física, ela vai ter um diabetes controlado, né? Ela tiver uma boa alimentação, ela não, de repente não precisa nem o uso de medicamentos, que é diferente do diabetes tipo 1, por exemplo, que é o meu caso, que você tem que tomar insulina por injeção. E o sistema nervoso contribui para que a pessoa fique com problema de diabetes? O sistema nervoso, ele causa um aumento da glicemia, né? É liberado um hormônio quando você está nervoso, e esse hormônio faz com que a glicemia suba. E aí causa uma hiperglicemia, né? Quem está nervoso tem que controlar, Tem né? que se controlar. O estresse causa muito diabetes também. O estresse ele causa muita coisa, né? Bastante. Cai o cabelo da pessoa, faz um monte um estrago na vida, né? O que a gente deve fazer é manter a calma. E nesse mundo moderno, hoje em dia, está bem, bem difícil. Mas tem que fazer de tudo. Às vezes, deixar o celular um pouco do lado. Exatamente. Né? Esquece que você tem alguns compromissos. Ver só para poder dar uma baixada, né, no estresse. Principalmente assim, quem trabalha, estuda, né, anda no trânsito aí, já deixa a gente estressado também. Porque a acessibilidade ainda continua 0, né? Né, João? É verdade. E aí eu com o João fomos, não, João? Deu trabalho, né? Pra gente chegar onde a gente precisava. Votorantim ainda, olha, meu Deus do céu. Tá difícil dos deficientes se locomover. Tá muito complicado. Eu não conheço o Votorantim. Sorocaba... Não, mas é porque eu ando aqui, nesse trajeto, que eu ando só ali, nesse trajeto. É horrível. Para chegar no terminal ali da... O que acontece muito, que se mudou agora, a nova legislação está mudando, é que antes a responsabilidade do passeio público, das calçadas, era do dono da casa, né? Era do morador. Agora, com a nova legislação, passa a ser responsabilidade do governo. Então, a prefeitura vai, conserta a calçada e repassa o custo desse conserto para o morador da casa. Mas a prefeitura já vai e já faz esse conserto. Agora não fica mais se esperando, notificando, né? Passa-se um tempo até se conseguir que aconteça alguma coisa. E é o que acontece em Sorocaba, né? Você vê, nós temos hoje 100% do transporte adaptado. É ótimo, mas será que o deficiente consegue sair de casa e chegar até o ponto de ônibus? Esse é um outro ponto que as pessoas não pararam para pensar ainda, né? O próprio terminal, né, lá de Sorocaba, né, Edmar, ele está todo, assim, a manutenção dele é bem precária, né? E um cadeirante andar ali, naquelas, como que chama? Aquelas depressõezinhas que tem
na faixa, né, para Sim. você atravessar todo o terminal, O rebaixo. é terrível. Ali você pode, na hora que você vai passar da rua para a calçada, você pode cair, o do cadeirante pode virar se ele tiver. Ainda falta muita acidentes, identificação, né? Nossa. É muito legal o ônibus ter rampa, Exatamente. ter o local, mas ainda falta a estrutura arquitetônica, né? As calçadas quebradas, as guias, o rebaixamento, não tem rampa. Então, o cadeirante chega num determinado ponto, existem lugares onde ele tem a rampa, ele desce, quando ele chega do outro lado da rua, não tem a outra rampa para ele subir de novo na calçada. Então, ele tem que voltar. Procurar um outro local para ele poder atravessar a rua. Então, isso é complicado. Meire, vamos mandar um abraço para o João, lá do Miranda dos Óvili. João Batista, está gostando muito do programa. Mandar um abraço para nós todos. Um abraço, João. Obrigado, João. Muito obrigada, viu? Olha, a gente, né, Edmar, eu fico meio, assim, até sem graça, sabe? Porque sempre a gente está aqui falando, já tem mais de 3 anos que... Está fazendo 3 anos, eu acho que a gente está no ar. E a nossa conversa, a nossa novela continua. A única coisa que eu peço é que a gente não desista. Para mim mesmo eu falo, sabe, Edmar? E que você, enquanto você estiver aqui, né, tendo saúde para poder, né, falar com a gente, apelar para que esse, né, poder público faça alguma coisa, né, porque até agora pouca coisa tem sido feita. Eu acho assim, não sei se é cobrado muito da iniciativa privada, né? Eles fazem um pouquinho mais, mas ainda o poder público deixa muito a desejar. É porque a multa está na mão do poder público, né? Então, se o poder privado, se será que multa se o eles, privado né? não faz, ele é multado. E quando a prefeitura não faz, né? Quem Aí vai você multar? tem que buscar o Ministério Público. E é mas, todo aquele processo bem longo, né? Sim. E é assim, né? É como você falou, né? Há 3 anos vocês estão no ar e as mudanças foram muito poucas. Agora, com toda a luta, com toda a batalha, a mudança é pouca. Imagine se a gente não lutasse, não batalhasse. Nós estaremos presos dentro de um quartinho com uma portinhola só para passar comida, né? Fechado como se fosse bicho. Então, a gente tem evoluído. As evoluções são poucas, né? Agora, acabou de sair o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a gente espera que traga melhorias, né? A gente sabe que as leis no Brasil não são costumeiramente cumpridas, mas nós, como pessoas, usuários dessa lei, como deficientes, nós temos a obrigação de cobrar, né? Exatamente. Eu fico achando assim que o deficiente, ele também tem muita culpa nisso. Você não acha, Edmar? Você aí perdeu a visão há 12 anos, né? 12 anos. E já começou lutando desde, né? Perdi a visão, vou ter que fazer alguma coisa, né? Então, acho que e todos deveriam fazer, né? Infelizmente, eu sinto muita a desunião da pessoa com deficiência. Então, quando surge uma lei que vai ser votada na Câmara Municipal, vamos pensar da seguinte forma. Tem 2 leis para eles votarem. Uma é para o deficiente e a outra é para o professor. As 2 leis, cada uma custa 50 mil. O custo é o mesmo para efetivar essa lei, o projeto. O vereador, na hora de votar a lei, ele vai ter que votar uma só. Ou ele vota do professor, ou ele vota do deficiente, não tem dinheiro para as 2. Ele olha na plenária, está cheio de professor, e não tem nenhum deficiente. O que ele enxerga lá na plenária? Se tiver 50 pessoas, ele está enxergando 50 votos. Se não tem nenhum deficiente, é nenhum voto. Então, ele vai votar para quem? Ele vai votar em qual projeto? É óbvio, que é no projeto dos professores. Ele está visando os votos que ele vai ter de volta, né, o retorno. E o interesse também do público. Se não existe interesse, para que votar a lei? Então, falta muito a boa vontade das pessoas com deficiência de se unirem. Nós tivemos uma passeata há pouco tempo atrás, não sei se vocês participaram. Eu não. Tivemos 80 pessoas, mas dessas 80, metade não eram pessoas com deficiência, eram parentes, eram companheiros, eram acompanhantes. Pessoas com deficiência, menos 40. Se você pensar pelo censo do IBGE,
26% da população possui alguma deficiência. Sorocaba tem 600 mil habitantes. Em teoria, seria aproximadamente 150 mil pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. Vamos arredondar isso para baixo, 50 mil. Né? Você tinha lá 40 pessoas. Então, onde está esse resto das pessoas? Estão esperando que alguém lute por elas. Não dá. É como diz o ditado, uma andorinha não faz verão. Eu vejo por mim aqui, pelo João mesmo e Joaquim, que a gente apresenta esse programa. Nós começamos esse projeto com 10, 12 pessoas. 13 mesmo. E hoje ninguém quer vir. Por quê? Eu não ganho nada? O que eu vou fazer lá? Né? Na verdade, a gente está fazendo alguma coisa pela gente mesmo, né? Porque a gente não pode, como diz o Wellington, a gente está aqui para dar voz para vocês. Aproveitem isso. Porque quanta gente não gostaria de poder falar aquilo que sente, aquilo que precisa, aquilo que as pessoas precisam ouvir, né? E trazer amigos da gente, como Edmar, como outras pessoas, para poder, né, tá aqui para as pessoas não esquecerem. Porque se a gente some, né, Edmar? Exatamente. A gente cai no esquecimento. Porque a gente já é meio isolado, né? A gente já não tem muito, assim... É claro, como você falou, ainda que a gente está lutando, tem um espacinho, né? Porque senão a gente estava lá comendo a comida que sobrava do almoço de alguém, né? Exatamente. Ou nos institutos trancado, né? Exatamente. Quem poderia ir e outros aí num quarto, porque não, você não pode sair, porque senão você cai. Você não pode sair porque você é cego. Você está comendo? Tô. Tem saúde? Tem. Ah, então tá bom. Tá dormindo bem? Tô. Então é isso. Você não precisa mais de nada. Mas né? Beleza. Não sabe ficar na casa também. Não é claro que isso deve acontecer em alguns lugares só. Porque hoje os deficientes estão ouvindo mais, estão tentando... Mas, infelizmente, eu conheço pessoas ainda que acabaram de sair do casulo. Entendeu, Edmar? Então, aí eram cegos. Não é pessoas como você que perdeu a visão. Mas sim que eram cegos, né? Sempre foram, na verdade, né? E só foram, assim, dar o grito de independência com 23, com 26 anos, 30. Eu posso te dar um exemplo prático. Aconteceu há pouco tempo atrás, dia 23 do mês passado, aconteceu um evento no Sindicato do Comércio. E nós estávamos com o stand lá, o Instituto Delta estava com o stand. E veio uma mulher procurar para conversar. E ela me viu e veio conversar comigo, viu que eu era cego, veio conversar comigo. E ela estava contando que ela tem um irmão de 37 anos, que aos 17 ele perdeu a visão. Até hoje... 20 anos? Faz 20 anos. Até hoje ele nunca passou por nenhuma instituição. Ele perdeu uma visão, ele perdeu um dos lados da visão, né? O outro ele tem baixa visão. Nossa. Então ele trabalhava num motel em Piedade, e onde ele trabalhava, ele recebia R$20 por dia, alimentação e um lugar para dormir. Era isso que ele ganhava por mês. Quer dizer, é praticamente um trabalho escravo. E ele sofre de depressão, ele não se cuida, ele perdeu os dentes. Nossa. E ela veio e eu passei daí algumas dicas para onde procurar, os direitos que ele tem e tal. E eu espero que ela tenha ido atrás. Mas você vê, 20 anos, você falar hoje em dia, aconteceu uma coisa dessa, parece absurdo, né? Mas acontece. Isso que nós estamos em São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Imagina lá para o Nordeste, como é que fica a situação dessas pessoas. É complicado. Mais complicado mesmo. Vamos pedir um intervalo comercial, a gente já volta. Isso, vamos chamar o intervalo então. Diego. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência?
Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de vias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Bom, estamos de volta, né, com o nosso programa O Outro Olhar e com o nosso convidado, entrevistado de hoje, né? Eu acho que a gente fala bastante em relação à pessoa com deficiência, né, e os problemas, mas as alegrias também a gente pode compartilhar aí, porque o Edmar estudou, trabalhou. Hoje em dia ele luta pelas pessoas, né? Tá lá nesse instituto, né, João? Que agora para representar a gente em todos os lugares que for necessário. E você vai nas empresas, Edmar, para falar das pessoas com deficiência, da capacitação, Eu fazia bastante quando eu estava no conselho, né? Uhum. Eu participava bastante de debates, de fóruns, e estava sempre bem ativo. Aí, quando eu saí do conselho, eu sou paciente agora de hemodiálise, né? E aí deu uma parada por causa do meu tempo, né? Eu não tenho muito tempo disponível agora. Que a hemodiálise ocupa 3 vezes por semana, são 4 horas no dia, então dá uma baqueada, uma derrubada. Mas agora, voltando ao conselho, eu já estou mais acostumado com a hemodiálise, e a gente volta com força total aí para o conselho, se for possível, se eu for eleito, é lógico, né? E muita coisa nova está acontecendo, inclusive esta semana o conselho vai estar fazendo vistoria nas autoescolas, em algumas autoescolas CFCs, que são Centros de Formação de Condutores, para ver a acessibilidade. Eu vou estar participando dessa vistoria aí, para a gente estar deixando preparado para receber a pessoa com deficiência às autoescolas. Você acredita que todas venham ter um carro adaptado?
Ou você tem que fazer uma pesquisa, um deficiente físico vai lá, tira a carta, tem que fazer uma pesquisa para ver qual Não, tem que fazer pesquisa. Ou elas são obrigadas... As autoescolas, não. Elas não... Algumas autoescolas e alguns CFCs, locais que fazem provas, alguns são especializados e são preparados para isso. Não são todos. Então, algumas autoescolas têm carro adaptado. Mas não é seria obrigatório. uma exigência, assim, quer dizer, há uma exigência, mas não teria que ser cumprido as autoescolas todas Então, têm? Porque, segundo por exemplo, o Detran, eu sou uma deficiente física, eu tenho uma autoescola próxima à minha casa e as calçadas lá da minha rua são todas adaptadas até chegar na autoescola. E aí, chego lá, não tem um carro adaptado para que eu... né, possa fazer as aulas? Não. Isso, segundo o Detran ele determina que algumas autoescolas que sejam adaptadas se cadastrem. Todas as autoescolas têm que ser adaptadas para receber a pessoa com deficiência. Mas nem todas as autoescolas são preparadas para atender essa pessoa com deficiência para dar o curso de direção. As clínicas que fazem psicotécnico ou exame médico têm clínicas cadastradas que são apropriadas para receber essa pessoa com deficiência. Não são todos, não. E essa autoescola, ela deveria levar um deficiente para explicar como que deve ser feito, né, Edmar? É isso que o CFC, é isso que o Detran está fazendo agora. Então, o Detran ele pega agora uma equipe, montou uma equipe. Então são 2 pessoas do Detran, 2 pessoas dos CFCs e pelo menos uma pessoa do conselho. Deveria ser uma pessoa da CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade. Como Sorocaba não tem, então passa para ser uma pessoa do conselho. Aí a gente, para tentar fechar o máximo possível e não deixar escapar nada, nós vamos em 2, 3 pessoas para fazer essa vistoria. Isso é muito bom. Você falando isso, eu lembrei de eu estava tendo um evento de uma faculdade lá em Sorocaba e eles falando, né? Você fez me lembrar disso. Sobre urbanização, né? Urbanismo, aquela coisa toda. Sustentabilidade. Mobilidade urbana. Isso, mobilidade urbana. Sabe? E eles falavam só, Edmar, na sustentabilidade que eles iam abordar. Nenhum dos estudantes, e muito menos os professores, né, falaram lá, eu ouvi no rádio, né, que eles iam tratar da acessibilidade nas novas construções. Quer dizer, eles nem lembram, né? Eles vão abordar os assuntos, né? Vamos falar de sustentabilidade. Não sei se engloba tudo, mas não engloba. Falta uma cobrança maior nossa. Os prédios novos que estão sendo construídos já têm que ser construídos em cima da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Já tem que estar adaptado. Quando você vai construir um prédio, quando você vai construir uma casa, muitas pessoas não fazem o registro na prefeitura e tudo mais. Mas quando é um prédio comercial, esse prédio ele tem que mandar a planta para a prefeitura e a prefeitura tem que aprovar essa planta. Então a prefeitura tem um engenheiro civil que assina a RT, que é a responsabilidade técnica. Então, se ele assinou, ele é responsável por esse prédio. Se esse prédio não tem acessibilidade, o comerciante, ele enviou a planta para a prefeitura aprovou. Então, onde que está o erro? Está nesse engenheiro que aprovou essa planta sem acessibilidade. Então, precisa se cobrar isso e chamar a responsabilidade para essa pessoa. Se ele liberou essa construção, agora ele tem que ser responsável e resolver esse problema. E depois de feito, é complicado para consertar. É muito mais fácil você fazer de primeira do que reformar, né? Mas não tem uma comissão? Então tem, essa comissão que vai lá analisar... Não, Sorocaba não tem comissão permanente de acessibilidade. Não tem. Por isso que acontece muito isso, né, em Sorocaba? Porque aí os engenheiros falam, deixa para lá. Ele olha lá, na verdade, é mais um aprova. descaso do engenheiro que atesta essa obra, né? Porque ele tem conhecimento, ele estudou na faculdade. Ele é responsável técnico, ele assinou aquela planta.
Então, ele tem que ser cobrado por essa responsabilidade. Infelizmente, a gente está numa cidade grande que se diz desenvolvida em vários aspectos, né? É uma metrópole agora. Sorocaba diz que é metrópole, né? Vamos ver até quando, né, a gente vai estar vendo esses descasos, né? Que a comissão permanente ela ajuda bastante, né? Embora aqui em Votorantim o pessoal, né, não sei se continua ainda com essa comissão, né, que o Carlinho começou a vir. Eu assisti algumas reuniões, mas eu não sei se eles estão ainda fazendo, porque eles iam visitar as escolas, depois eles vinham contar para a gente, entendeu? Então, eu acho que tinha alguma coisa aí que teria que mudar. Porque quando você vai visitar uma escola, você tem que levar um deficiente para ele sentir a necessidade. O que pode fazer, o que pode ser feito ou não. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante, né? Por exemplo, se precisa fazer umas adaptações, quem que sabe melhor? Porque, às vezes, eles fazem umas adaptações que fogem até das normas, né? Ah, mas está nas normas. Mas não poderia seguir as normas e fazer em outro lugar para facilitar, para, né? Sim. Então, eu acho que assim, não é uma crítica, é só uma observação. Eu acho que precisa lembrar que o deficiente precisa ir junto. Ou então, eu acho que, por exemplo, mas a gente estava na correria, tal, não sei o quê. Falei assim, então, sempre tem um deficiente trabalhando, né, no funcionalismo público. É sempre aquela frase, né, nada por nós lá. Sem nós, né? Se vai fazer algo para o deficiente, consulta primeiro a pessoa com deficiência, né? Porque, às vezes, até na boa intenção, cria-se uma lei ou faz-se alguma adaptação, mas antes deveria ser consultado o deficiente, porque, de repente, você gasta um dinheiro para fazer uma adaptação que, de repente, com metade do dinheiro, com a ideia do deficiente, ficaria muito melhor e gastaria-se menos dinheiro, né? Então, é preciso o olhar da pessoa com deficiência, né? Existem as pessoas técnicas, os engenheiros, sim, a gente os arquitetos, muito, que a né? gente precisa deles. Exatamente. Eles têm o conhecimento técnico. Mas é bom unir a teoria à prática, né? A necessidade mesmo, né? Que a gente cumprir, nós temos que ter tudo acessível, tudo com rampa. O que é isso? O que é elevador? Não sei o quê. É isso e aquilo. Mas isso vai trazer uma facilidade? Vai facilitar a vida da pessoa com deficiência? Como? De que forma? Ainda se pensa muito na acessibilidade. Quando você fala em acessibilidade, pensa em rampa. Se pensa muito, exatamente. A primeira coisa que vem na cabeça é rampa. Né? Eu vou fazer uma rampa. Fez uma rampa, pronto, está resolvido o problema. E não é assim. Né? Você precisa ter um material em braille, quando você vai, por exemplo, um posto de saúde. Você precisa ter um material em braille. Né? Muito engraçado no posto de saúde. Divulgação, né? De campanhas de vacinação, campanha contra algum tipo de doença, contra a dengue, por exemplo. Será que, com toda essa crise que a gente teve, né, essa epidemia de dengue, será que os postos de saúde tinham material em braille para orientar as pessoas com deficiência? Ou será que eles pensam que o deficiente não pega dengue? Né? E as mínimas coisas, quando você chega num ambiente, né, de saúde, por exemplo, no postinho lá da sua vila, né? Aí eu acho muito engraçado, né? Parece uma piadinha. Então, você chega, né? A moça fala assim, do balcão, pega lá a sua senha na caixinha aí, na ponta. Tá bom, até aí tudo bem, né? Eu sei que é na ponta. Aí eu pego a minha senha. Você pega lá aquele papelzinho envolvido num plástico, né? Você já viu, Edmar, no Centro de Saúde? Já. Aí eu fico lá com a minha senha, mas eu fico às vezes só por graça, sabe? Só para provocar mesmo, sabe? Agora eu fico aqui, né? Até amanhã, porque estão chamando o número 40, né? O meu já foi faz horas, né? Mas, assim, hoje eu entro, sabe? Eu vou direto. Eu falo assim, eu vou pegar a senha, porcaria nenhuma. Posso até pegar, mas eu devolvo lá para a moça. Eu vou direto onde ela chama, né? Porque, imagine, né? Então, umas coisinhas assim, eu falei assim, qualquer hora eu vou doar o meu tempo e vou lá fazer umas adaptações lá, escrever tudo em braille. É muito fácil você pensar, né? Imagine chegando um deficiente auditivo num posto de saúde,
Nossa. Ele com alguma dor e precisando explicar para o médico onde ele está sentindo essa dor e o médico explicar para ele que medicamento ele vai ter que tomar. Porque muitos pensam assim, se o deficiente auditivo chegar, escreve num papel para ele, né? Mas muitos deficientes não são alfabetizados em português. Não. Eles são alfabetizados em Em Libras. Libras, exatamente. E aí fica essa dificuldade, essa desinformação, né? Esse desencontro. Que É uma coisa importante. Às vezes está sozinho, né? Não tem, às vezes algum deles não tem família. Daí, né, não consegue ler, né? É complicado a vida, né? Exatamente. Quando tem família, a pessoa vê ali, lê para ele, vai lá e compra remédio, mas às vezes a pessoa que é deficiente da audição, às vezes não tem, né? A família mora sozinho. Teve o caso de um deficiente auditivo que ele fez o cursinho de autoescola e ele foi fazer a prova teórica. E é claro, como sempre, né, é deficiente, faz qualquer coisa que tá bom. Contrataram uma moça para ser intérprete de Libras dele, mas a moça não tinha conhecimento direito de Libras, estava começando a fazer o curso. Nossa. Então ela não interpretou direito, ele não passou na prova. E foi culpa dele? Não. Ela que não soube interpretar. Tem que ter ter profissional mesmo para fazer isso aí. Senão Exatamente. atrapalha mais ainda a pessoa com deficiência. Precisa, até mesmo as faculdades, né, se dedicar mais, né, porque você sabe, né, faculdade ali na matéria de inclusão é jogado vários tipos de deficiência para que o aluno veja, né, porque ele vai ver só. Ele não vai conseguir estudar nada. Uhum. Né? Como tudo é na faculdade. Você já fez faculdade, você sabe muito bem disso. Que tudo que é passado para a gente é tudo genericamente, né? Sim. É de forma muito rápida, muito corrida. Então, sei lá, eu acho que tem que fazer... os cursos também, né, são caros. Um curso de Libras. Eu acho que Não é tão caro. Tem locais que oferecem até de graça o curso. É bom, se bem que tem as igrejas também, né? Exatamente. Isso que eu ia falar. E as igrejas, elas ajudam, né? Isso. Acho que está faltando fazer a Começa a campanha, disseminar. então. Você acha? Melhor? Eu acho alguma que coisa? falta boa vontade, Conscientização falta a obrigação da lei, né? Uhum. Né? Você vai cobrar, é o que a gente falou no início, você vai cobrar do privado, mas o público não tem. Como é que fica? Né? Eu gostaria de saber que posto de saúde tem algum intérprete de Libras. Eu desconheço. Até onde a gente sabe, ninguém, né? Que hospital tem? Eu desconheço. Então, de repente, se tiver, tem um funcionário ali que por conta própria foi fazer porque gosta ou porque tem algum parente que é deficiente auditivo e fez o curso e aprendeu. Mas como funcionário, a empresa ou a prefeitura, a secretaria pagar o curso para ter o funcionário lá, isso esquece. Mas devia ter vários funcionários, não só um. Porque só um às vezes não dá conta, tem que ter vários para atender, né? Porque às vezes vem 2, 3 pessoas deficientes, tem que atender rápido também, né? Se deixar muito tempo, a pessoa fica estressada, fica nervoso. Cada caso é um caso, né? Um monte de coisa que acontece. Falando em deficientes, nada ainda mas a gente vai chegar um dia aqui, Edmar, e você vai estar aqui de novo, para que a gente fale assim, uma das coisas que a gente conversou lá da outra vez, em setembro, não sei se vocês estão lembrados, então, esse ano foi concluído tal coisa, né? Deficiente, aí chega no centro de saúde, pelo menos aquele que mora, que tem, né, na sua vila, por exemplo, você tem lá uma deficiência auditiva, chega lá, tem um intérprete. Eu acho que, pelo menos, deveria ser feito um levantamento, né? A prefeitura se... Mas é bom a gente não ficar... É melhor deixar isso num debate, né? Para que a gente faça esse apelo para que eles tenham maior conscientização do que é acessibilidade, né? Que não é só rampa e piso tátil, né? Vai ter um debate agora da ABRH. Ela vai fazer um fórum de debate sobre inclusão
nas empresas. Me parece que vai ser muito interessante. Ah, Ainda não tem o local. Não tem uma data certa ainda. Se eu não me engano, é dia 23. Bom, nós vamos encerrar o programa. Edmar, pode deixar sua mensagem, né? O que você... Eu escutei a semana passada, eu escutei uma frase que eu achei muito pontual, muito verdadeira, né? Caridade é vertical, vem de cima para baixo. Solidariedade é horizontal, é de um para o outro, né? Então, o que significa? Caridade, você olha a pessoa de cima para baixo. Você se sente melhor do que ela e você está ajudando ela. Solidariedade, você se sente igual a essa pessoa. Ela não é nem mais, nem menos que você. Então, você colabora com essa pessoa porque você se sente, se coloca no papel, né? No caso dela. Legal. Bom, muito obrigada, Edmar. Deus abençoe você sempre, que você possa estar aqui de novo e que você volte lá para o conselho para ajudar, né, toda a pessoa com deficiência, todos que necessitam, né, dessa luta, né, para que tenha alguém à frente lá. E eu agradeço a todos que nos assistiram, um abraço, um beijo no coração de vocês. Obrigada, Saldanha, obrigada, Diego, obrigada ao Matheus que está aqui, o filho de Edmar, né, e até semana que vem, se Deus quiser. Também deixo meu abraço para todos, até o próximo programa. E agradeço também a presença do Ademar, um abraço para o Matheus também.